A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, um domingo de paz, um domingo de esperança, um domingo de alegria, esse sempre é o nosso desejo aqui, começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Lembrando a você que agora o nosso Viva Bem está no YouTube, é isso mesmo, Fanplay Aracaju. Não deu para acompanhar o programa? Quero acompanhar de novo, quero ouvir novamente, gostei dessa entrevista, fiquei em dúvida em alguma coisa? Que maravilha! Viva Bem, daqui a pouquinho vai estar no YouTube para você acompanhar, ouvir novamente essa entrevista, o nosso bate-papo, nosso programa de hoje. Fanplay Aracaju, você acessa, se inscreve, você curte, compartilha. Você também procura a gente no nosso canal Viva Bem, tá certo? Bom, gente, o Viva Bem tem o oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. E Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Nosso Viva Bem de hoje, recebendo aqui para um bate-papo no nosso quadro Alô Doutor, a doutora Camila Moura. Ela é psicóloga, especialista e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, atuação em consultório. Ela já esteve conosco aqui há um tempo atrás, volta neste período de pandemia para um bate-papo. Nós estamos começando o mês de setembro, né? Setembro, um mês maravilhoso, mas é um mês de muitas celebrações, de datas para chamar a atenção de muita coisa. É o Setembro Verde, doação de órgãos. Nós vamos abordar esse tema aqui no nosso Viva Bem. É Setembro Dourado, do câncer infanto-juvenil, na prevenção e conscientização. O Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E esse é o nosso bate-papo também hoje aqui com a doutora Camila. Nós vamos falar um pouco sobre a depressão infanto-juvenil, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nessa pandemia, muita gente impactada, sofrendo no isolamento, agora na retomada de uma vida que não é mais a mesma. Crianças e adolescentes dentro de casa, o retorno à escola que ainda não está devidamente definido. Gente, é tanta coisa, e isso afetando o quê? A nossa saúde mental, emocional. Estamos estressados, depressivos. Vamos falar um pouquinho de tudo isso, uma salada, né? Mas eu aproveito para cumprimentá-la e agradecer por vir aqui ao nosso Viva Bem para esse bate-papo. Doutora Camila, bom dia, muitíssimo obrigada. Bom dia, Magna. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme poder falar um pouco mais sobre psicologia aqui. Pois é, e muita coisa pra gente conversar, né? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Isso. Nesse momento, assim, que nós estamos vivendo tão difícil. Eu vou um rápido intervalo e volto já já, tá bom, gente? Fica aí. Para manter a vida saudável, você precisa cuidar do corpo e da mente. Trabalhar a autoestima é fundamental. Faça uma lista de suas qualidades e defeitos. Você verá que tem mais qualidades do que imagina. Pense nas situações que mais o incomodam e veja como as suas qualidades podem ajudá-lo a resolvê-las. Afinal, para todo problema existe uma solução. Não exija demais de você, se dê carinho. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100.
Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Fã. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900. Conosco também está Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. E lembrando a você que é beneficiário Unimed, a Unimed tem feito um trabalho excelente, gente. Olha, eu vou ver se a gente até consegue uma entrevista, já falei com o pessoal da assessoria, porque o trabalho que a Unimed tem desenvolvido de acolhimento aos pacientes, aqueles com Covid, que chegam a ficar internados. Olha, Alta, eu tenho postado, viu, doutora Camila, nas minhas redes sociais. Pense quanta visualização, quanta mensagem bonita das pessoas que conseguem vencer a Covid-19. É emocionante. O pessoal da Unimed está fazendo um corredor na saída com música, tem alguém tocando violão. Uma criança que não estava com Covid, mas de tanto ela ver no corredor aquela festa, aquela alegria, porque é uma celebração, ela queria também quando teve alta, Fernando. Olha que coisa linda. Aí eles fizeram para ela também, quando ela teve alta, ela não estava com Covid, era um outro probleminha, a criança teve alta, mas eles fizeram um corredorzinho para ela sair. Isso faz um bem. A psicologia acho que explica isso, né? Como isso faz bem. Então a Unimed está fazendo um trabalho maravilhoso e reservou aquele espaço onde antigamente era a fisioterapia, onde antes era a fisioterapia, em breve deve voltar novamente, a gente não sabe quais são os planos, mas enfim, o beneficiário Unimed tem esse espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19, síndromes respiratórias, é o núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal, oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Então, cliente Unimed, você continue atento a todos os sinais e sintomas. Pandemia não acabou, não temos vacina para Covid, então os cuidados são necessários. Então, atento aos sintomas, se necessário você procura o núcleo de atendimento exclusivo que fica ali na rua Alcides Leite 221, no São José, próximo ao Hospital Unimed. Daqui a pouquinho nosso bate-papo aqui é com a doutora Camila Moura, psicóloga especialista e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, vai bater um papo com a gente sobre esse momento tão difícil, a nossa saúde mental, jovens, e nós estamos no Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção ao suicídio. Lamentavelmente, isso, segundo alguns dados, não são assim totalmente oficiais, mas já registrados por alguns especialistas, que aumentou, infelizmente, o número de suicídio nessa época de pandemia. Muito triste isso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos às nossas notícias de saúde, Fernando, um recadinho que a gente sempre tem aqui no Viva Bem. Notícias de saúde. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thaís Trivelato. Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado, se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo, de um bolor, e observar um aspecto geral daquele produto. Isso já vai evitar uma série de eventos lá na frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thaís Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa. Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar 1 colher de bicarbonato de sódio ou 2 colheres de sopa de vinagre. Tudo isso dentro de 1 litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele. E aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso,
você vai de novo enxaguar ele em água corrente. Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem. Bom, gente, depois das notícias de saúde, eu trago uma dica muito legal da doutora Neuza Salles. É isso mesmo, a doutora Neuza Salles preparou algumas dicas nesse tempo de pandemia, a gente tem que cuidar da voz, a gente que usa máscara, então, ela já passou algumas dicas muito legais. Vamos ver o que o Fernando está separando aí pra gente, das dicas da doutora Neuza Salles aqui aos nossos ouvintes. Vamos lá? Bom dia, ouvintes do programa Viva Bem, como vocês estão? Hoje vamos conversar sobre ouvir o outro que também usa máscara de proteção à saúde coletiva. Todos nós estamos vivendo um momento inesperado, mas com uma oportunidade única de nos comunicarmos melhor mesmo com máscara. Experimente ouvir mais o falante, com calma, paciência e respeito. Ouça para compreender e não para responder de ímpeto. E ao responder, seja claro, simples e direto e generoso. Lembre-se que ambos estão aprendendo a se comunicar com a máscara. Quer saber mais sobre este ou outros assuntos? Manda sua dúvida, terei o maior prazer de responder. Acesse o meu Instagram, @DRA Neuza Salles Fono, para conhecer outras orientações. Te espero lá ou aqui no próximo domingo, em mais uma edição do programa Viva Bem. Bom, gente, depois aí da dica da doutora Neuza Salles, a gente retoma e agora vai ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, Doutor. Bom, gente, nosso quadro Alô, Doutor de hoje, como eu já disse no início do programa, recebendo a doutora Camila Moura, psicóloga especialista e mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, atuação em consultório, já esteve aqui conosco no Viva Bem, já abordamos um pouco da psicologia e voltamos novamente nesse assunto, porque em tempos de pandemia, me diga, aponte aí, por favor, quem estiver do outro lado nos ouvindo agora, e aí, Rei Arthur, quem não ficou com os parafusinhos assim, meio, né, todo mundo meio, sei lá, meio em órbita, fora do chão com essa pandemia, mudou a vida da gente em todos os sentidos. E claro, crianças, jovens, adultos, acho que sem exceção, não é isso, doutora? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Magna. Eu agradeço muito esse convite de falar um pouco sobre saúde mental, porque de fato a pandemia, ela potencializa muitas questões que já existiam previamente antes da pandemia, pessoas que tinham transtorno de ansiedade, pessoas que já têm depressão, que já têm a depressão, pode potencializar, a pandemia pode potencializar essas condições. Mas também a pandemia, ela aumenta os pontos de vulnerabilidade das famílias, que acaba trazendo, sim, de fato, alguns transtornos, né? Não só para as crianças e adolescentes, como para os próprios pais, adultos, idosos. Então tá todo mundo, de certa forma, aí vulnerável para o desenvolvimento de um transtorno, se não cuidar, se não prevenir, se não observar os sinais e sintomas. Uhum. E aí, eu fico imaginando, e com certeza quem nos ouve agora diz, mas e como, o que a gente faz numa situação como essa? Né? Nós passamos por aquele momento todos, que foi chega, isola, todo mundo em casa, fica em casa. A dificuldade que era o ficar em casa, às vezes em casa e com muitas restrições, né? Outros tinham condição até de depender da casa, numa estrutura, outros não. Mas aí conflitos foram surgindo, separações. Outro dia eu estava conversando sobre isso, aqui abordamos sobre isso, muitas separações, divórcios. Tanta coisa aconteceu. Então, como é que a gente mantém um equilíbrio num momento assim tão delicado como esse? Primeiramente, é importante a gente lembrar que nós estamos passando por um momento de transição, de um mundo presumido, ou seja, que a gente conhecia, que a gente sabia, acordava no outro dia, já sabia o que ia fazer, de que forma ia fazer, e de repente essa noção de mundo presumido é tirada da gente. Então a gente não sabe mais como vai ser o amanhã.
a gente está sem as certezas que a gente achava que tinha. Então é natural que nessa fase de transição de um mundo que a gente tinha para o mundo que a gente vem construindo, é natural que a gente se sinta um pouco perdido e confuso. Mas é muito importante, por exemplo, perceber se a pessoa começa a apresentar problemas de comportamento, mudanças do humor frequentes, se a pessoa começa a perceber a dificuldade muito grande com o sono. E aí, ficar atento a si mesmo, aos próprios sinais, para buscar uma ajuda especializada. Né? Então, se a pessoa percebe que ela está tendo mudança de comportamento, principalmente na criança também, né? A forma como a criança expressa suas emoções mudou, a forma como essa criança se relaciona com os membros da casa, se ela está com insônia, dificuldade de alimentação. Então, prestar atenção nesses sinais para buscar ajuda. Hoje, a ajuda especializada, ela também se dá por meio do atendimento remoto, né? Então, há várias possibilidades de a gente buscar essa ajuda hoje. Né? Então, ficar atento a esses sinais é muito importante. Mas também tem essa noção de que ficar perdido um pouco, em conflito, como o que vai ser, o que será amanhã, é natural diante do período que a gente está vivendo de vida. Né? Ninguém viveu isso que a gente está vivendo, é novo para todo mundo. Então, a gente perceber também, se perceber nesse lugar de transição, é importante para que a gente já não fique ansioso para uma resposta imediata. Todos nós estamos construindo essas respostas de como vai ser esse novo normal, né, que todo mundo fala. Sim. Nós não voltaríamos mais ao que éramos antes, né, doutora Camila? Não. Sem dúvidas, porque por mais que a gente possa sair sem máscara, né, vamos colocar essa hipótese, sem álcool gel nas mãos, mas mesmo assim as pessoas vão estar sofrendo suas perdas, as pessoas vão estar impactadas emocionalmente, a gente vai ter um impacto muito grande na saúde mental das pessoas a curto e longo prazo, né? Alguns estudos indicam isso, porque alguns estudos mostram que depois de tragédias ou depois de grandes eventos assim extremos, como a pandemia, como depois da Segunda Guerra Mundial, os transtornos psicológicos, os transtornos mentais, eles aumentam-se em incidência. Mas é por isso que é importante que a gente converse sobre isso, que a gente tire esses tabus, essas amarras sobre esses transtornos, para que as pessoas tenham condições de prevenir e de pedir ajuda, né, especializada, para que consigam uma direção sem ser por meio do transtorno. É importante, então, que a gente não ache que de repente você é um ser diferente dos outros, porque de repente você pode estar mais triste ou depressivo, ou estar mais irritado ou estressado, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos reagindo de um jeito a esse momento, a essa pandemia. Então, as pessoas não devem até ficar de repente, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Não, está todo mundo meio que afetado, né? Estamos sendo afetados com algo que, na verdade, é novo, é novidade. O ser humano ele tem uma necessidade de compreensão, de previsão, né? A ciência... A gente fica mais segura até quando a gente tem uma ideia, né? Exatamente. A ciência se torna nosso centro hoje porque ela traz essa noção de previsibilidade, de previsão. Então, essa noção de previsão é perdida e a gente aumenta, assim, o nosso grau de ansiedade, mas a gente tem que prestar atenção até que ponto essa ansiedade, ela precisa, assim, de uma ajuda profissional especializada para que a gente consiga manejar, para que a gente consiga regular, né? Para que a gente não fique em uma crise em cima de outras crises, né? Uma crise maior, que é a pandemia, e dentro dessa crise maior, outras crises existenciais que podem vir a levar a um transtorno, de fato, a médio e longo prazo, e isso afetar a nossa vida de uma forma geral, de uma forma intensa, por tempo indeterminado. Veja como isso é preocupante, gente. Olha o alerta que a doutora Camila faz, porque todos nós estamos realmente, já ouvi aqui de outros especialistas que convidamos aqui para o Viva Bem, sempre nessa linha, né? E às vezes a gente também acaba ficando tão ansiosos, umas pessoas mais que outras, enfim, depende de cada um, como é que ela lida com isso, né? Enfim, tentando segurar essa barra que tá pesada, porque olha, isso tá pesado a gente carregar, mas assim, você não está sozinho, fica certo que é o planeta inteiro, alguém de uma forma ou de outra foi afetado. Então, e está sendo, e ainda não sabemos, como disse a doutora Camila, tudo ainda é novo, tudo isso para os cientistas, para os especialistas, e às vezes a gente quer respostas e nós não temos essas respostas.
Então, tudo isso está sendo construído. Então, você imagina como é difícil você lidar com o desconhecido. E a gente fica sem saber o que é que nos espera, né? O futuro, o que é que nos espera. Mas, enfim, é muito bom a gente estar conversando com alguém que também tem até esse papel, que é estudar isso, né? A nossa mente, a psicologia tem esse papel. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo para a gente dar sequência a esse nosso bate-papo com a psicóloga Camila Moura. E nós vamos falar, nós estamos no Setembro Amarelo. É um mês dedicado à prevenção ao suicídio. E a gente sabe que, infelizmente, não tem uma estatística acho que fechada nesse sentido, mas, segundo especialistas, os números de casos aumentaram nesse período de pandemia e podem até aumentar. Então a gente precisa que as pessoas também fiquem atentas a esses sinais e possam ajudar, né? E de que forma ajudar? E olha, não afeta só adultos, afeta jovens, né? A depressão afeta crianças. Então, e nesse tempo de pandemia, todo mundo dentro de casa, sem a relação com a escola, com os colegas, estão bastante, vamos dizer, afetados mesmo, estão bastante sentidos com isso, né? Rápido intervalo e a gente volta já, dando sequência a esse nosso bate-papo aqui no Viva Bem, Fã FM 99.7. Viva Bem. A Unimed convida você a fazer nossa cidade continuar próspera. Apoie o comércio local. Sempre dê preferência aos nossos comerciantes, principalmente os pequenos. Assim você ajuda a manter o fôlego da nossa economia. Com o comércio aquecido, toda a cidade respira aliviada. Fortaleça a saúde da economia local. Compre esta ideia. E lembre-se, toda vez que sair de casa, use máscara. A sua saúde é a saúde de todos. Unimed, estamos juntos no combate ao novo coronavírus. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Lembrando a você, beneficiário da Unimed, a Unimed conta com um espaço cuidadosamente preparado para atender casos de Covid-19, síndromes respiratórias. É um núcleo de atendimento exclusivo a pacientes com síndrome gripal. Oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentam aí outras queixas. Cliente Unimed, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo localizado na Rua Alcides Leite, 221, no São José, próximo ao Hospital Unimed. E a gente aproveita para lembrar, nós estamos na flexibilização aí, gente, da economia. Shopping voltou, liberação ali de praias, espaços públicos para parques, praças, enfim, os restaurantes, tudo isso, claro que ainda seguindo os protocolos, e eles são necessários, então faça a sua parte. Continue mantendo o distanciamento, evite aglomerações, use máscara, a higienização das mãos é fundamental. Então, tudo isso que você precisa fazer, cabe a você fazer, para que a gente continue saindo dessa pandemia. A ocupação de leitos, graças a Deus, foi bastante reduzida. A gente tem, claro, um número de óbitos considerado elevado desse período de pandemia. Então, essa doença ela ainda não foi embora, nós não temos vacina. O que nós temos é o cuidado, é a prevenção. Então, é importante que você faça isso. Então, aí esse lembrete que também, acho que faz parte aqui desse serviço que a Unimed mantém para atendimento aí aos seus pacientes. Conosco também está a Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Bom, gente,
Estamos conversando aqui com a doutora Camila Moura, psicóloga, especialista e mestre em psicologia clínica, formada pela PUC São Paulo. E estamos aqui falando um pouco sobre a saúde mental. Nós estamos no Setembro Amarelo, dia de prevenção, dia mundial, inclusive agora, dia 10, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a gente prossegue aqui esse nosso bate-papo, aproveitando, doutora Camila, a gente estava aqui no intervalo falando sobre, infelizmente, temos o suicídio. Antes de chegar até o suicídio, muita gente sempre associa a depressão, e nós estamos num período, infelizmente, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, onde com certeza muitos casos, eu acho que aumentaram, e as pessoas não sabem como lidar, o desespero de repente é grande, e às vezes elas encontram saída em tirar a própria vida. E isso choca a todos nós. Aí nós ficamos, a gente tem que falar como é que a gente aborda esse assunto, como é que a gente tenta intervir numa situação como essa, que é extremamente delicada. Enfim, o que é que a psicologia, né, orienta nesse tema tão difícil? Certo. Primeiramente, é muito importante a gente compreender que não é apenas um fator que leva a pessoa a cometer suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, ou seja, tem vários fatores que levam a pessoa a cometer suicídio. Desde questões de saúde financeira, de saúde emocional, relacional, né? Tem a ver com também características pessoais, de temperamento, tem a ver com história de vida, tem a ver com muitos fatores. Então não é por causa da pandemia única e exclusivamente que a pessoa tirou a própria vida. Não, a pandemia pode ter, de fato, aumentado a vulnerabilidade dessa pessoa a algum transtorno mental ou algum problema em diversos setores da vida dela, né, problemas. Então, não é o único fator que leva a pessoa a cometer suicídio. Isso é muito importante que a gente deixe claro. E é muito importante também que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem dados concretos, né? Por exemplo, a população idosa. A gente não fala muito sobre a população idosa e cometer suicídio, né? Porque a gente não tem essa notificação, porque se é tabu, não se fala sobre isso. Sim. E falar sobre isso é a melhor maneira de prevenir, de ficar atento aos sinais, de ficar atento às mudanças de comportamento de um idoso ou de uma criança, né, que são populações mais vulneráveis, porque não expressam, às vezes têm dificuldade de expressar suas emoções. As pessoas não dão muita atenção também, exatamente, né? Exatamente. Alguns estudos apontam, Magna, que é muito difícil, às vezes, compreender quando a criança tirou sua própria vida com a intenção ou quando foi um acidente doméstico, né? Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade de compreender e se percebe que as crianças não cometem tanto suicídio assim quanto os adolescentes, por exemplo. Mas a gente também tem que perceber que existe essa dificuldade de discernir se houve uma intenção daquela criança de tirar a própria vida ou se foi de fato um acidente doméstico. Pela fase do desenvolvimento, né, que a criança está, de explorar muitas coisas e se coloca em risco. Mas a gente tem essa dificuldade, então tem esse dado. Agora, na adolescência, é uma das principais causas de morte no mundo inteiro, o suicídio na adolescência. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender a complexidade desse fenômeno e entender que uma pandemia, ela não vai causar o suicídio, mas ela aumenta a vulnerabilidade das circunstâncias de vida de uma pessoa, o que pode levar a um comportamento, sim, suicida. Antes da pessoa ter o comportamento suicida, ela tem ideação. O que é isso? Ela começa a ter pensamentos, que são geralmente pensamentos de desvalor, né? No idoso, por exemplo, ele começa a falar muito, eu preferia estar morto, eu seria melhor morto, ninguém gosta, não quero ser peso pra ninguém, né? Na criança também, a criança pode começar a verbalizar coisas de desvalor. Gostaria de morrer, né? Ninguém me ama. No adolescente também, no adulto, no geral. Então, as pessoas, elas trazem indicativos, não que esses indicativos falem claramente que ela vai se matar, mas as pessoas, elas trazem alguns indicativos no comportamento que é muito importante ficar atento. A criança vai expressar as emoções dela de que forma? Por meio do desenho. Então, o desenho é uma maneira muito importante da gente também olhar, dos pais olharem o conteúdo que essa criança assiste,
né? A gente sabe que com a pandemia aumenta, por exemplo, um dos efeitos da pandemia é o aumento do número do contato com as telas, né? E aí esse contato com as telas também traz uma maior exposição dessas crianças e adolescentes para contextos de violência. Você não sabe, muitas vezes, o conteúdo, né, que ela está acessando. Então, é importante que os pais fiquem atentos, a gente monitore isso, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, existem desafios, né, que propõem automutilação, que propõem tirar a própria vida, e o adolescente que está vulnerável, né, vamos pensar em um contexto maior. Vamos pegar uma família onde um dos seus principais pilares financeiros perde o emprego, né, e que já tem esse estresse nos pais. Então, esses pais já ficam distantes, eles já têm uma vulnerabilidade, uma dificuldade de dar esse suporte emocional para as crianças, porque estão passando por estresse. Essa criança, ela fica mais necessitada mesmo dessa atenção, fica mais a cargo da internet mesmo, né? E aí o aumento desse tempo na internet sem supervisão também é um fator de risco para esse adolescente e para essa criança, que pode entrar em contato com esses desafios, que pode entrar em contato com conteúdos, não tem a capacidade ainda, muitas vezes cognitiva, de selecionar o que é certo e o que é errado, e aí acaba tendo comportamento de risco para a própria saúde, para a própria vida. Veja que risco, né? Agora, aproveitando, doutora Camila, nesse caso específico do suicídio, e esse é um período que nós, do Setembro Amarelo, que dá essa oportunidade, né, de prevenção, e é possível prevenir, existe, né, de alguma forma, principalmente, eu acho que atentando para esses sinais, para esse comportamento, porque de alguma forma a pessoa está manifestando que algo não vai bem com ela, e às vezes ela não quer incomodar, ou ela acha que ela vai ser um peso se ela falar, e hoje em dia as pessoas, apesar, né, elas continuam muitas vezes, muito mais, eu acho que até fechadas em si, e não dá atenção muito para o outro, né? Sempre tem os afazeres, outros problemas, tem os problemas pessoais, e aí acaba não dando, de repente, atenção, que muitas vezes um abraço, uma escuta, né, uma atenção, isso ajudaria muito alguém que está precisando, né? Exatamente. Então, aí, neste caso, essa possibilidade de auxiliar essas pessoas, hoje a gente sabe que há essas limitações da pandemia, mas existem os recursos, você citou recursos até mesmo virtuais, né? Mas que outros... temos o CVV também, né? É uma possibilidade de se fazer essa escuta. Enfim, as pessoas, elas deveriam, então, elas de alguma forma... Eu sei que é muito mais difícil para quem está vivendo, mas quem está perto, ela pode orientar? Ela poderia dar algum caminho nesse sentido? Sim, sim. A ajuda especializada é muito importante. Tem hoje alguns sites que trazem uma lista, né, de profissionais especializados para dar esse suporte para pessoas que necessitam, principalmente agora na pandemia, de forma online e presencial, mas de maneira totalmente voluntária. Né? Então, para pessoas que não têm condições de arcar com um tratamento psicoterápico, psiquiátrico nesse momento, é uma alternativa, né, Magna? E aí eu trouxe aqui esse nome desse site, que é www.mapasaudemental.com.br. Então, www.mapasaudemental.com.br. Lá eles vão colocar uma lista de profissionais que estão atendendo presencialmente em todo o território brasileiro e também de forma online para aqueles que preferirem, né, um atendimento online, um atendimento remoto. Então, é uma alternativa, é uma possibilidade também. É como você bem comentou, o CVV, que é o número 188, para aquelas pessoas que estão percebendo, que estão entrando, né, nesse desespero mesmo, né, dos pensamentos, do pensamento, da ideação suicida, para que ela tenha esse suporte mais direto naquele momento, aquele suporte mais emergencial. Né? O que uma pessoa, um familiar, pode fazer quando ele perceber que aquele ente querido dele está prestes de tirar a própria vida? Pode levar no hospital, levar numa urgência, né? Isso é muito importante. E nunca deixar sozinho, porque uma pessoa que tentou cometer suicídio, ela tem 100% de chance de cometer de novo
e desse suicídio de fato acontecer. Né? O caso de jovens, né? Falando especificamente de jovens, e aí todo mundo fica em busca de uma explicação. Né? Nós já tivemos casos aí registrados, e aí eu gostaria até de ouvi-la nesse sentido. O que é que, de repente, o que é que se pode, o que é que não pode? Como é que a gente deve lidar com isso? Não só a mídia, mas qualquer pessoa que está agora, inclusive, nos ouvindo, porque hoje as redes sociais estão aí todo mundo sai postando tudo, às vezes mostra até as imagens, dá detalhes de como a coisa aconteceu, e aí eu acho que é muito traumático, principalmente para a família, até para quem até mesmo não conhece, quando vê, diz, meu Deus, uma pessoa tão jovem, tirou a própria vida por quê? Parecia tão feliz, parece coisa de cinema. A gente acha que todo mundo tem vida de artista de novela. E às vezes a realidade é outra. A gente não sabe o que essa pessoa está vivendo, né? Isso. Muito importante você tocar nesse tema, porque estudos mostram que em cada uma pessoa que comete suicídio, pelo menos 135 pessoas ao redor dela são impactadas. Meu Deus. Então o suicídio impacta muito as pessoas ao redor. E aí a forma como a gente divulga esse suicídio, essa notícia, vai impactar. A gente tem que pensar que vai impactar. A gente não pode deixar de falar. Mas, por exemplo, falar como foi que a pessoa se matou, mostrar fotos, né, cartas, publicar cartas abertas, tudo isso são formas irresponsáveis de a gente falar sobre o suicídio. Porque a gente tem que falar sobre o suicídio no sentido também da prevenção. Sim. Né? Ou seja, qual é o tipo de informação que eu estou tendo quando eu vejo uma carta aberta daquela pessoa que tirou a própria vida, que morreu por suicídio? Né? Então, assim, é algo que a gente tem que parar para pensar. Além do que, para aquela família que perdeu aquele ente querido, como fica, né, ter que o tempo inteiro olhar aquela divulgação daquelas fotos, daquela carta, né? Então é como se ela tivesse o tempo inteiro vivendo um luto traumático ali, ela está sendo traumatizada por aquele evento. E aí esse luto que a pessoa está vivendo, que é um luto que geralmente o luto por suicídio, ele tem algumas características diferentes de um luto por outras mortes, porque se existe muito tabu mesmo da sociedade. Né? Então a sociedade tende a culpabilizar a família tende também a se culpabilizar ou a culpabilizar terceiros, ou mesmo a culpabilizar o falecido, e aí entra em conflito mesmo com os próprios sentimentos. Então tudo isso é um risco para a pessoa desenvolver um luto complicado. Esse luto complicado leva a pessoa a um extremo sofrimento emocional, adicional ao luto que ela já está vivendo. Meu Deus. Né? Então a gente tem que sim falar sobre isso, mas a gente também tem que saber como trazer essas informações para as pessoas. Né? E principalmente deixar a mensagem de que existe sim esperança, existem pessoas que já pensaram em cometer suicídio, mas que buscaram tratamento, buscaram ajuda e que saíram dessa situação, né, modificaram seus pensamentos em relação a si mesma, em relação ao mundo, em relação ao futuro, porque o suicídio, a base desses pensamentos é um pensamento de desesperança. Né? Então não tem mais sentido viver, não tem mais sentido a vida. E essas pessoas reencontraram o sentido dessa vida, reencontraram o sentido, né, delas mesmas no mundo. Então é possível sim a mudança de pensamento, a mudança de sentimento e de comportamento. E é muito importante que isso seja enfatizado, porque geralmente a gente vê as notícias de pessoas que morreram por suicídio, mas a gente não vê as pessoas que deixaram de morrer por suicídio porque conseguiram superar, porque conseguiram pedir ajuda e conseguiram aí um outro caminho. Isso é muito bom quando a gente ouve que isso é possível, né? E que a gente pode ajudar de alguma forma essas pessoas, porque é algo terrível, alguém chegar a esse extremo, né? De tirar o bem mais precioso que nós temos, que é a vida, né? Que é a própria vida. Então, que grau, meu Deus, aí a gente fica aqui também dizendo assim, de desespero, de desesperança também, tudo isso junto que chega alguém a praticar aí o suicídio. E esse mês de setembro, que é o chamado Setembro Amarelo, dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um alerta que aqui a gente faz e como a doutora Camila também aborda, como é importante estarmos atentos a esses sinais, a esses sintomas e a forma como a gente lida e como se divulga
também, né? Tem que ter muita responsabilidade, não é deixar de falar. Suicídio virou um problema de saúde pública que ele precisa ser tratado, devemos lidar com ele, mas com muita responsabilidade, não é fazendo um sensacionalismo, nem expondo aí nem a pessoa que cometeu e principalmente seus familiares que vão ficar aí com esse sofrimento muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para falar em atividade física. Quem traz informações para a gente, sempre uma dica legal, é o querido Erardo Costa. As atividades físicas, elas estão retornando nas academias com algumas restrições, com protocolos a serem seguidos, mas tem muita gente em casa que pode continuar fazendo atividade física. Vamos lá, querido Erardo Costa, nosso personal aqui do Viva Bem. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Erardo Costa, o seu personal trainer. Que tal selecionar tarefas diferentes para cada dia? Isso vai requerer uma coisa básica chamada planejamento. Já que a gente tem que ficar em casa, já que está todo mundo trancadinho, cada um no seu quadrado, o que você vai fazer? Você vai planejar como vai ser a sua semana e você vai dividir cada tarefa que você precisa fazer ocupando um determinado espaço do seu dia. Isso vai fazer com que você esteja ocupado o dia inteiro. E você sabe, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, meu amigo, ocupe sua mente, planeje, arquitete um plano, anote, coloque na sua agenda, faça um plano de tarefas e execute. Porque aí a coisa dá certo. Então, o planejamento é a base de tudo. Selecione tarefas como: hoje eu vou arrumar o meu armário, hoje eu vou arrumar debaixo da pia da cozinha, hoje eu vou separar aquelas panelas que estão lá, mas que eu não uso mais, hoje eu vou, e assim você vai ocupando o seu dia todo com coisas úteis para você, para sua família, para sua casa e quem sabe até para outras pessoas participando da corrente do bem. Essa foi a dica do seu personal trainer e viva bem! Viva Bem! Bom, gente, depois da dica do Erardo Costa, de volta já com o finalzinho do nosso Viva Bem, aqui ainda do nosso bate-papo com a doutora Camila Moura, psicóloga, já finalizando aqui, quando a gente vê, meu Deus do céu, o tempo vai embora, a gente nem percebe. Nós estamos num Setembro Amarelo, a gente está falando um pouco de saúde mental, a gente está falando da pandemia, a gente está falando um pouquinho de tudo, como é importante um pouco dessa conversa e ouvir um especialista, de que até não estamos sozinhos, todos nós estamos vivendo esse momento difícil, mas ele vai passar, a busca de ajuda. A doutora Camila citou aqui alguns canais que você pode, de repente, ir em busca de um auxílio. A questão do suicídio, que é um tema vai ser bastante abordado, está sendo nesse período do Setembro Amarelo, que tem esse propósito de prevenção. Quando, infelizmente, a prevenção acaba não acontecendo, mas o suicídio sim acaba acontecendo, sofre muito, né? A doutora Camila já citou aqui o quanto as pessoas em volta, né, são impactadas com isso. Mas a família é um sofrimento, eu acho que, sim, imensurável, a gente não tem nem noção disso. E buscar ajuda, e essa família é quem vai precisar de ajuda, isso até para evitar que de repente elas sofram com um luto prolongado, com depressão e todos os outros problemas, não é, doutora? Exatamente. Na psicologia a gente fala o termo sobrevivente, né, para a pessoa enlutada. E aí, então, sobreviventes, é importante que eles compreendam de que forma esse luto está impactando eles e busquem essa ajuda. Vou até passar aqui o endereço de um site que as pessoas podem procurar mais essa informação e ajuda, que é o www.pós-venção, sem ser cedilha e sem acento, pós-venção do suicídio.com.br. Vamos repetir. www.pós-venção, sem ser cedilha, sem acento, do suicídio.com.br. Né? Então, a pós-venção são intervenções que a gente faz para pessoas que a gente chama de sobrevivente
da morte por suicídio de um ente querido. Uhum. E aí, aí tem dicas, tem alguma orientação, tem informações de como lidar com isso, né? Isso, lá tem informações, orientações, né? A pessoa que precisa também de atendimento. Então, é uma forma da pessoa buscar um canal para ela buscar todas essas informações que ela vai precisar nesse momento, que ela pode precisar nesse momento. Como a gente até comentava aqui, quer dizer, é um problema, virou um problema de saúde pública, né, que é necessário que as autoridades de saúde se voltem a isso. A depressão realmente seria o estopim, seria um passo para o suicídio, doutora, ou não? Não necessariamente, né? A gente tem registro de pessoas que tiveram morte por suicídio. É até um termo que a gente está mudando, do cometer o suicídio para morte para o suicídio, porque cometeu liga muito à ideia de crime, né? Então, assim, a gente está trocando essa nomenclatura aos poucos. Então, a pessoa que morreu por suicídio, ela não necessariamente tem depressão, né? Muitas pessoas que têm depressão, elas estão em risco, elas têm risco sim, é um fator de risco. Não quer dizer necessariamente que elas vão cometer, mas ela tem um fator de risco. Mas a gente já percebe que muitas pessoas que morreram por suicídio não tiveram depressão. Porque as pessoas até dizem, mas meu Deus, tão alegre com a vida. Quer dizer, isso é o que aparentava, né? Mas essa é a nossa visão reducionista do fenômeno, né? Sim. Então, o que é visão reducionista? Eu não percebo que é um fenômeno complexo e que tem raízes muito mais profundas do que a gente possa ver pela aparência, né, das coisas. Então, isso vem muito do nosso julgamento do que é tirar a própria vida. E aí existem todo esse tabu que mais desprotege a nossa sociedade e a gente acolher aquela família que perdeu o ente querido, do que protege, né, a nossa sociedade e as pessoas enlutadas. Agora, essa questão de culpa, né, de se achar que foi de repente responsável, não dei atenção, se for uma mãe com um filho, ou sei lá, alguém próximo, e se ainda por cima é uma pessoa às vezes jovem, ou como a doutora Camila que citou, tanto pode criança, mas uma criança morrer por suicídio, já vou usar o nome, morrer por suicídio, ou adolescente, ou um adulto, jovem, ou idoso, seja lá de que forma, né, de quem for, isso é algo terrível, isso mexe com qualquer pessoa. Então, sentir culpado disso, por não ter dado atenção, não deveria, né? Mas será que a gente sabe que as pessoas acabam ficando, olha, eu não dei atenção, eu não ouvi, me procurou, tentou falar comigo, e aí acha que de repente isso, eu acho que isso afeta muito também, né, essa pessoa. A culpa, na verdade, no enlutamento, ela é um fator de muito de risco para desenvolver um luto complicado. Então, é muito importante que a pessoa, se ela perceber que essa culpa está afetando muito ela, né, isso já é um sinal de risco para esse luto. E isso acontece muito, viu, Magna, na questão do suicídio de um ente familiar. Né, a questão da culpabilização, tanto de si, quanto do outro, quanto do próprio falecido. Então, isso é importante de ser cuidado. Pensamentos suicidas, né? Diz que tem pessoas que, de repente, até têm essa tendência. Até porque aí alguns olha, na família já teve outras pessoas, então isso também é algo clínico, é um problema que... Isso, é um fator de risco, né? Ter alguém que já teve um familiar que cometeu suicídio é um fator de risco para essa pessoa, né? Não é a causa direta, mas é um fator de risco dentre os outros fatores, né, que podem existir na vida dessa pessoa. Esse período que nós estamos vivendo de perdas, né? Perdas de entes queridos, perdas de patrimônio, perdas de emprego. Tem gente que de repente, por exemplo, que tinham negócios de sucesso e a pandemia, ela não vai voltar, ela não tem mais a estrutura, ela perdeu o que tinha. Tem a gente que estava recomeçando ou começando um negócio, perdeu. Então essas pessoas, como elas precisam, olha, essas pessoas estão assim, com certeza capaz de entrar em pane, né? Isso. Quando de repente elas pensam, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí de repente estão endividadas, ou um casamento que por conta disso também se destruiu. Olha que loucura isso, né?
Tudo isso é fator de risco, mas a mensagem que eu deixo em relação a tudo isso é que depois de grandes tempestades também vem a calmaria, né? Então, quando a gente tenta contestar os nossos pensamentos de desesperança por pensamentos de esperança, o que é esperança? É espera no melhor. Né? Então, quando a gente busca trazer essa noção de esperança, de que existe sim a tempestade, mas que depois dela tem a calmaria. Quando a gente tenta conversar com os nossos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos de derrota, de que não vai dar certo, quando a gente tenta conversar com esses pensamentos, a gente vai percebendo um sentimento maior de esperança e de calmaria. Né, Magna? Porque os nossos pensamentos, eles controlam muito também a forma como a gente se sente diante do mundo, da gente mesmo, do outro. Né? Então, sim, é um fator de risco, mas é importante também a gente perceber que nós temos a capacidade, né, de buscar redefinir esses pensamentos, que eles não precisam ser o centro da nossa vida e o controle das nossas emoções. Olha que dica boa, viu? Acho que tem pra gente até finalizando esse bate-papo, quer dizer, você não mergulhar, então, né, no desespero, que muitas vezes, claro, tem momentos que realmente bate e você fica numa angústia, e aí você pode buscar, então, algumas formas, ou em você, ou até mesmo numa religião, na fé, nessa esperança. Isso são meios e formas de a gente superar isso. Tudo que vai aumentar a potência de vida daquela pessoa é válido, né? Que vai aumentar a chance dessa pessoa de lidar com o problema, e aí lidar com o problema, não só mascarar. Né? Porque, por exemplo, o abuso de álcool e outras substâncias aumenta muito em um período de pandemia, e isso não é lidar com o problema, isso é mascarar o problema, porque vai criando outros. Né? Mas perceber que todos nós temos a capacidade da resiliência. O que é resiliência? É um conceito que a gente pega emprestado até da física. Né? Um objeto amassa, mas ele tem a capacidade de voltar para o lugar que ele tinha antes. A gente vai conquistar lugares diferentes, a gente vai conquistar um mundo diferente aos poucos, a gente está construindo isso. Mas é muito importante que a gente compreenda que nós somos resilientes, nós temos a capacidade de lidar com problemas. Por mais que a gente não se enxergue desse jeito, mas isso é um erro de pensamento muitas vezes, né? A gente tem dentro da gente essa capacidade de lidar com o problema. A gente precisa entrar em contato com essa capacidade de lidar com esses Alguém problemas. até aqui também do seu lado lhe dê essa força, né? E diga, você é capaz, você pode. Essas palavras também ajudam muito, né? De alguém da família. Eu digo, por exemplo, e aí aproveitando, por exemplo, no caso de colocar para cima, que diz, brasileiro é assim mesmo, ele não desiste nunca, ele é um bravo, ele vai, ele se reinventa, é uma fênix. Isso. Você vai. Quantas pessoas nessa pandemia buscaram, encontraram meios, né? De que ninguém imaginava que elas tivessem essa capacidade, nem ela mesma, né, acreditava, né? E que a gente precisa lançar luz para as evidências positivas de que é possível viver dentro da pandemia, mas viver de uma forma saudável, viver de uma forma a reconstruir mesmo os nossos universos perdidos, mesmo diante da tempestade. Né? Que a gente pode imaginar a tempestade como algo muito penoso, mas também a gente pode aproveitar o que ela nos traz. Né? Eu sei que é difícil, mas é possível. A gente tem evidências de pessoas que estão fazendo isso e a gente pode se agarrar a essas evidências. Olha que coisa fantástica, bom demais quando a gente ouve esse pensamento. A gente começa falando aqui um pouquinho de cada coisa, falando desse momento difícil da questão de suicídio, né? Que foi por onde a gente acabou enveredando por ser essa necessidade mesmo desse tema, mas saber que você não está sozinho, né? Que é possível, que você é capaz. Aí você, mas falar é fácil. Sim, é fácil, claro, a gente está falando, é fácil, mas tente entender que você tem essa capacidade, né? As pessoas têm essa capacidade, isso é natural do ser humano, Deus nos deu essa condição e essa capacidade de dar a volta por cima, de tentar, né, passar por isso, por esses momentos difíceis e, enfim, não achar que a saída seria a perda, né? Tirar a vida, isso não é realmente a solução, não é.
Muitas vezes a pessoa compreende, a gente compreende na psicologia que o que a pessoa gostaria era de tirar não a vida, mas o sofrimento que ela está vivendo diante daquela situação. Sim. E aí por isso que a gente fala tanto de buscar ajuda. Eu sei que é complexo, né, quando a gente fala sobre os pensamentos que ajudam, é complexo esses pensamentos existirem diante de um contexto de muita dificuldade dessa pessoa, mas a minha mensagem é de esperança, esperar no melhor. Que coisa boa. Doutora Camila Moura, psicóloga, mestre em psicologia clínica, muitíssimo obrigada por esse bate-papo aqui no nosso Viva Bem, essa mensagem de esperança que realmente é possível, dias melhores virão. Vamos estar realmente, claro, muitos aí contando perdas, né? Mas ao mesmo tempo, lições que eu acho que a gente tira de tudo isso, vamos estar aprendendo, estamos aprendendo todos, sem exceção, aprendendo com tudo isso que nós estamos vivendo. E vamos tirar o melhor, que é o que nós aqui esperamos. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom, doutora Camila, quero aproveitar para mandar um abraço todo ao Alvimar, né? Dona Inês também, um beijo grande, tá? Eles, com certeza a gente está na sintonia também. E se você perdeu o Viva Bem, quer ouvir de novo, quer acompanhar esse bate-papo muito interessante, você pode acessar o nosso Fanplay Aracaju. Daqui a pouquinho já vai estar disponível no YouTube, Fanplay Aracaju. Procura também no nosso canal Viva Bem. Beijo grande a todos. Lembrando, nós estamos num feriadão, né? Que a gente quando pensa assim nessa pandemia, mas tem um feriadão sim. Estamos vendo amanhã o dia da nossa independência, o 7 de setembro, sem comemorações, né? Mas enfim, aproveite, curta a vida, né? Esteja próximo dos seus familiares e continue se cuidando. A prevenção é a nossa única arma para tudo, certo, gente? Cuide-se mesmo. Aproveite bem o domingo, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Tudo de bom para todos vocês. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.